A partir de agora, a Timbira apresenta Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Bom dia, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, um programa que é fruto da parceria entre a Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. A Rádio Timbira é a emissora oficial do Estado do Maranhão, sendo vinculada à Secretaria de Comunicação Social, cujo secretário é o jornalista Ricardo Capelli. O nosso diretor-geral é o também jornalista Robson Paes. A Associação dos Magistrados do Maranhão é presidida pelo juiz Olídice Barros e tem como diretora de comunicação a juíza Marcela Lobo. O Instituto Mérito divulga em seu perfil no Instagram eventos acadêmicos gratuitos, humor jurídico e eventos acadêmicos pagos, estes para os que precisam de certificados de atividades complementares para fins de graduação. Lembramos que o Direito no Ar é gravado e sempre tem em seu primeiro bloco um entrevistado falando sobre um determinado tema de interesse dos nossos ouvintes. E hoje vamos conversar com a juíza estadual Jaqueline Caracas sobre o combate ao subregistro. Bom dia, doutora Jaqueline Caracas, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, é um prazer estar aqui nesse programa e poder estar conversando um pouco com você, Heraldo, sobre esse tema que é tão relevante para a sociedade brasileira e maranhense. Sem dúvida, Excelência. A senhora vai já mostrar essa relevância para nós. Mas, na abertura do programa, normalmente, doutora Jaqueline, a gente aproveita para conhecer um pouco da pessoa do entrevistado, até para que ela sirva também de inspiração, quem sabe, né, para outras pessoas que queiram seguir a sua mesma trajetória vitoriosa. Então, a primeira pergunta que eu lhe faço de cunho pessoal é: por que a senhora escolheu a magistratura? Então, Heraldo, a magistratura, desde o início da faculdade de Direito, ela veio para mim como uma vocação. Eu me sinto vocacionada mesmo para a magistratura. Eu sempre quis, desde a faculdade, ser magistrada, apesar de ter feito concurso para outras carreiras, como Defensoria Pública e Ministério Público, que são tão nobres quanto a função da magistratura. Eu sempre senti que essa era a minha vocação. Então, assim, esse sempre foi o meu objetivo, e aí, em 2003, eu passei no concurso, e aí, desde então, estou magistrada estadual, atualmente já estou na capital, em São Luís, e como juiz auxiliar, atualmente estou lotada na 9ª Vara Civil aqui em São Luís. Bom, e como alcançar a magistratura, doutora Jaqueline? Não é fácil, né? Mas tem alguma receita de bolo aí para quem está nos assistindo? Heraldo, o único caminho mesmo é estudar bastante, estar sempre antenado com a jurisprudência, né, que hoje os concursos pedem muito, fazem muitas perguntas sobre a jurisprudência, sobre o posicionamento dos tribunais. Então, assim, existem os informativos dos tribunais superiores, eles são muito importantes. O aluno deve ler, toda semana sai um informativo, então é importante que eles leiam, estejam cientes da jurisprudência dos tribunais superiores, e isso tem sido muito pedido no concurso. Eu estudei durante 1 ano e meio, né, me preparando para o concurso. Eu fiz alguns concursos no meio do caminho, mas no final das contas eu acabei fazendo 3 concursos ao mesmo tempo: magistratura, defensoria e procuradoria do Estado, né? Graças a Deus eu consegui a aprovação nos 3 e tive a possibilidade de escolher a magistratura, que era realmente a minha vocação, que eu achava que era a minha vocação e que hoje eu tenho certeza que sim. Eu sinto uma gratidão imensa, uma felicidade enorme de poder dar a minha pequena contribuição para que a gente tenha uma sociedade um pouco mais justa, mais igualitária, né, e de mais um olhar mais humanizado para as pessoas que estão por trás do processo. Bom, agora vamos então começar a tratar sobre o tema de hoje, que é o combate ao subregistro. Eu vou pedir então, doutora Jaqueline, que a senhora comece explicando para os nossos ouvintes o que seria exatamente esse tal subregistro. Então, Heraldo,
é preciso a gente começar, né, dessa compreensão do que é subregistro. O subregistro é a gama de representa a gama de pessoas, de brasileiros, que nasceram e que não existem oficialmente nas estatísticas. São pessoas invisíveis aos olhos do Estado. Elas nasceram e, porque não têm o seu registro de nascimento, elas são simplesmente invisíveis e elas não podem exercer nenhum ato da sua vida civil, não podem ser beneficiadas com qualquer tipo de política governamental, porque simplesmente elas não existem. Então, assim, o subregistro, segundo o IBGE, ele é aferido de acordo com a quantidade de pessoas que nascem em um determinado período de tempo, um ano. Eles pegam, por exemplo, o ano de 2020, quantas pessoas nasceram no ano de 2020, e existem bancos de dados que são alimentados pelas prefeituras, né, de todo o país, que dão essa informação, e também aí se afere a quantidade de registros de nascimento que foram feitos nesse mesmo período de um ano, que é estendido até 3 meses do ano seguinte. Por que esses 3 meses? Porque, segundo a Lei de Registros Públicos, em determinados locais, como, por exemplo, em povoados de distantes da sede, de difícil acesso, a pessoa tem ainda 3 meses, 90 dias, para fazer o registro de nascimento do seu bebê. Então, assim, faz esse batimento, e a partir desse batimento se afere a quantidade de pessoas que nasceram e não foram registradas, né? Obviamente, esse dado não é um dado completamente fidedigno à realidade, porque ele só leva em conta a quantidade de pessoas que nasceram naquele determinado ano. Ele, por exemplo, não leva em conta a quantidade de pessoas que já têm idade avançada, já são adultas, já estão algumas até idosas, e que nunca foram registrados, porque a gente pensa que isso não acontece, mas é muito frequente. A gente encontrar pessoas já de bastante idade, muitas vezes já querendo buscar o benefício da aposentadoria, e aí é que vão buscar o registro de nascimento. São situações que a gente custa acreditar que ainda existam, mas a gente sabe que elas existem. Essa semana, por coincidência, doutora Jaqueline, ao chegar com o meu carro ali em frente à Rádio Timbira para fazer o programa que eu faço diariamente de esportes, o guardador, que está sempre ali conversando conosco, sim, e tal, pediu para que eu lesse uma mensagem para ele no celular. E aí eu estranhei, mas por que? Você está com alguma dificuldade de visão e tal? Ele, não, eu só ouço áudios, eu não sei ler. Aquilo foi chocante para mim, porque é difícil imaginar, né, que hoje ainda existam pessoas que não conseguem, por exemplo, ler, que não existem para o Estado por causa do subregistro, mas essas situações existem e precisam ser enfrentadas, não é, doutora Jaqueline? Com certeza, Heraldo. Segundo as estatísticas do IBGE, 2,4% da população brasileira não tem registro civil. Isso aí, se você colocar nos dados de hoje, vai dar algo em torno de 3 a 5 milhões de pessoas. É muita gente que está trabalhando, que está lutando pela vida, mas que simplesmente não é vista pelo Estado, não é inserida em nenhum tipo de política pública, porque simplesmente ela não tem o registro de nascimento. Essa semana mesmo, a gente teve um caso muito interessante lá na Corregedoria, aqui na Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, que saiu numa entrevista de uma pessoa do Rio de Janeiro, que nasceu aqui no Maranhão, e que ela já está adulta, foi com 9 anos para lá, e até hoje, já com seus 20 e tantos anos, não tinha conseguido ainda descobrir que o registro de nascimento dela não existia. Ela tinha uma certidão, essa certidão se deteriorou, e aí quando ela foi solicitar uma outra certidão para o cartório aqui em São Luís, ela descobriu que simplesmente a certidão não constava dos livros, né, que até hoje os registros de nascimento, embora ainda já exista um sistema informatizado para fazer, eles ainda são lavrados por livros, né, e tinha aqueles livrões de antigamente. E acontecia com muita frequência isso. As pessoas recebiam a certidão de nascimento e o titular do cartório não passava essa informação para o livro. E quando a pessoa pede uma segunda via, que ela vai ver, ela simplesmente não tem registro. E aí, com uma rede de comunicação e de atendimento, a Corregedoria conseguiu finalmente emitir a certidão de nascimento nova dela, e agora ela teve o seu direito de cidadã garantido.
Quer dizer, como se não bastasse ter os casos de pessoas não registradas, ainda há aquelas que pensam que estão registradas, mas efetivamente não estão, né, doutora Jaqueline? Que coisa! Exatamente, pois é. E são muitos casos também, viu, Heraldo? E aí essas pessoas, para poderem ser registradas, elas têm que passar por um processo judicial que se chama registro tardio, né? Felizmente, aqui no Maranhão, por meio de um provimento, a Corregedoria autorizou que esse registro tardio possa ser feito diretamente nos cartórios, ou seja, desobriga a pessoa de ter que buscar a justiça para poder ter esse direito garantido. Então, hoje a pessoa pode dar entrada com o pedido no próprio cartório, o cartório processa esse pedido de registro tardio, e aí já emite essa certidão sem precisar nem para a justiça. Só vai mesmo para o judiciário quando a pessoa não consegue comprovar, né, os dados que são necessários para a emissão da certidão de nascimento, ou quando o titular tem alguma dúvida, né, quando a pessoa responsável pelo cartório fica com alguma dúvida, porque também, assim, do mesmo jeito que existem casos em que o direito da pessoa existe e ela não consegue acessá-lo, existem também casos em que esse tipo de procedimento é usado para a prática de fraudes. Então, o cartorário tem que estar muito atento, porque também existem frequentemente casos de pessoas que têm mais de um registro, duplicidade registral, tiram a identidade com outro nome, aí vão atrás de benefícios, contraem empréstimos bancários, e chega na hora você vê que essa pessoa, ela só existe de uma forma fictícia. Felizmente, a informatização dos sistemas, ela tem ajudado muito, né, nesse controle e nesse batimento de dados. Nós não temos uma base de dados nacional ainda de registro de nascimento. Então, assim, existe uma central de registro civil em que a gente consegue fazer a consulta e o monitoramento dessas informações, mas ela não existe, digamos assim, uma base de dados que é nacional. Agora, através dos RGs, né, é que está conseguindo pegar mais essas fraudes, porque eles já usam o sistema biométrico. Então, o sistema biométrico realmente é muito eficiente para evitar esse tipo de duplicidade de fraudes. É o outro lado da moeda, né? Assim como há as pessoas esquecidas, porque não se registraram, há aqueles que se aproveitam dessas brechas para fugir, inclusive, por exemplo, de crimes, né? Surgir com uma nova identidade para esconder o seu passado, enfim. Mas veja, doutora Jaqueline, a senhora citou aí poder público municipal, as prefeituras, o judiciário, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mas citou também os cartórios. Me parece que tudo começa, então, lá nos cartórios. E a tecnologia que é utilizada hoje, que a senhora também mencionou, já permite, por exemplo, que nos atuais registros civis a pessoa já saia do cartório, inclusive com o CPF, né? Isso. Mesmo sendo um recém-nascido. Esse cadastro nacional do CPF, embora tenha também as suas inconsistências, ele vai colaborar para que esses problemas todos diminuam, ou não? Sim, com certeza. Quanto mais a gente trabalhar com a integração dos bancos de dados, menos possibilidades de fraudes haverão. Hoje, os cartórios de registro de pessoas naturais, que são chamados os cartórios de registro civil, eles têm hoje a função de ofícios da cidadania. O que significa isso? Significa que eles podem prestar alguns serviços, né, que não só o registro de nascimento, por meio de convênios, que aconteceu com o CPF. Houve um convênio em âmbito nacional dos cartórios com a Receita Federal, e agora os cartórios já emitem o CPF. A mesma coisa pode ser feita com RG, com carteira de motorista, carteira de trabalho futuramente. Então, pode ser que no futuro, e a gente espera que no futuro bem próximo, os cartórios emitam todos esses documentos, ou eles sejam a fonte de coleta dos dados para que essas pessoas tenham acesso a toda a cadeia documental. Hoje o Brasil exige das pessoas vários documentos, né? Existem vários documentos que fazem parte dessa cadeia documental. É a carteira de trabalho, o CPF, a CNH, o próprio RG, entendeu? O título de eleitor. Então, o ideal é que, havendo uma interligação, havendo uma transmissão de dados de todos esses sistemas, a gente consiga ter um sistema bastante confiável de registro civil, né?
E como você falou, o combate ao subregistro, ele depende eminentemente da união de esforços de vários agentes, de várias instituições. Então, assim, o Poder Judiciário do Maranhão tem tomado a dianteira desse processo e tem trabalhado muito para que os demais órgãos envolvidos nesse processo também estejam cientes da sua responsabilidade, do seu compromisso, e a gente trabalhando isso de forma integrada, a gente consegue muito mais fácil combater o subregistro. Por que o Poder Judiciário está assumindo essa função? Porque, como você disse, tudo começa nos cartórios, e os cartórios, eles são uma delegação do Poder Judiciário, é um serviço público delegado do Poder Judiciário, e, portanto, a fiscalização também é competência do Poder Judiciário. Então, a gente está trabalhando de uma forma bastante uníssona, de uma forma bastante integrada com os cartórios. A Associação de Registradores de Pessoas Naturais, que é a ARPEM, tem contribuído de forma bastante decisiva e importante nesse processo. Eles têm ajudado muito o Poder Judiciário a chegar naquele pequeno cartório do interior, que muitas vezes tem dificuldade de comunicação, tem dificuldades até mesmo de se manter, né? De se manter aberto, porque ao contrário do que se pensa, a maioria dos cartórios não tem nem renda suficiente para se manter aberto. Então, assim, nem a gente pensa que, cartório, o pessoal do cartório tem muito dinheiro, é rico. A gente tem alguns poucos, muito poucos, que tem uma arrecadação muito boa. Em contrapartida, temos muitos que têm uma arrecadação baixíssima, né? E, para isso, o Poder Judiciário do Maranhão criou o sistema da renda mínima. E isso tem ajudado também a fomentar o combate ao subregistro. O que é essa renda mínima? O cartório que não consegue atingir determinado rendimento prestando o seu serviço, ele vai ser suprido, vai haver uma complementação dessa renda pelo Poder Judiciário. Hoje a renda mínima do Maranhão é de R$6.000. Então, digamos que o cartório só consiga arrecadar naquele mês R$2.000. Aí o Poder Judiciário, através de um fundo próprio que existe para isso, complementa essa renda até ele alcançar os R$6.000. Complementa com 4, por exemplo. Então, isso tudo é para a gente ajudar, possibilitar que os cartórios continuem funcionando, né? É muito frequente, as pessoas passam no concurso e depois de pouco tempo abandonam a serventia, pedem renúncia e saem. E aí quem é que fica prejudicado nesse processo? Sempre a população, porque ela vai deixar de ter aquele serviço ali, ele vai deixar de ter, o cartório vai fechar e ela vai ter que se socorrer de uma outra cidade mais próxima, entendeu? Então, tudo isso dificulta. Então, quanto mais a gente puder tomar ações no sentido de favorecer, de facilitar o combate ao subregistro, melhor será. Com certeza. Bom, a senhora mencionou também o papel do IBGE. Isso me fez lembrar, doutora Jaqueline, que recentemente, por decisão no âmbito federal, o IBGE deixaria de fazer o próximo censo. Isso afetaria, de alguma forma, o subregistro ou somente as políticas públicas que dependem desses dados atualizados? Bom, os dados de subregistro, eles são fornecidos pelo IBGE. O censo é muito importante, porque o censo ele vai nos dar a realidade da população brasileira, a dimensão do problema que nós precisamos atuar e agir para resolver. Então, assim, essa participação do IBGE é fundamental para nós. O índice de subregistro, ele é calculado independentemente do censo. Como eu expliquei no começo, ele é feito através do batimento de dados entre o SINASC, que é o sistema de nascimentos, é o sistema que registra a quantidade de nascimentos, e também e o CIRC, que é o sistema que faz o controle dos registros civis de nascimento. Então, embora a gente não dependa do censo, o censo nos dá, digamos assim, uma visão mais ampla e mais fidedigna da situação do subregistro, porque existe um campo lá específico no censo, que vai de casa em casa para aferir qual é a gama da população de determinada localidade que até 5 anos não tem o seu registro de nascimento, entendeu? E assim, a gente está sempre com um déficit de 2 anos nesse dado. Os dados que o IBGE divulgou em dezembro de 2020 se referem a 2018, né? Então, a gente está sempre com esse lapso de 2 anos com esses dados, com essas estatísticas do subregistro.
Bom, pelo que a senhora colocou, doutora Jaqueline, com a atuação firme do Poder Judiciário maranhense, com a colaboração da associação que regula os cartórios, a situação aqui no Maranhão me parece que está sob controle, né? Pelo menos aparentemente. Mas isso é uma realidade dos outros estados ou nós aqui estamos muito avançados ou muito distantes em relação ao resto do país? Heraldo, a gente tem avançado muito nos últimos anos, sem dúvidas. Para você ter uma ideia, quando foi divulgados os dados em dezembro de 2020 em relação a 2018, comparado com 2017, nós reduzimos quase em 2 pontos percentuais o índice de subregistro aqui do Maranhão. Nós descemos de 6,4% para 4,7% da população em situação de subregistro. É um índice ainda muito alto, se a gente tomar como parâmetro um índice nacional que é de 2,4%. Então, assim, o Maranhão ainda está muito acima da média nacional e na região Nordeste o estado que tem o pior índice. Mas eu acredito que como esse índice tem 2 anos de defasagem, eu acredito que daqui a uns 2 anos, quando saírem os dados de 2020, 2021, que a gente intensificou esse trabalho junto ao Poder Judiciário, eu acredito que nossos índices vão melhorar muito, né? Melhorar por quê? Porque hoje temos a assessoria pública também trabalhando integrado, nós temos a Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular, que sempre foi uma parceira importantíssima nesse processo, eles têm uma política muito atuante de combate ao subregistro e eles nos ajudam a chegar aos municípios, a fazer articulação com as prefeituras. E, do outro lado, a gente trabalha muito na instalação das unidades interligadas. Esse é um dos principais focos do projeto de combate ao subregistro do Maranhão. O que são as unidades interligadas? Bom, partindo do pressuposto de que, conforme dados do IBGE, 98% da população maranhense nasce em hospitais, ou seja, 98% dos bebês estão nascendo nas maternidades. A gente está intensificando o trabalho de instalação de postos dos cartórios dentro das maternidades. E com isso a gente vai possibilitar que aquela mamãe, aquele papai já faça o registro do seu bebê dentro da maternidade e já saia com a certidão de nascimento antes da alta hospitalar. Então, com isso a gente acredita que a gente pode tentar, que a gente tenta cessar o subregistro logo no seu nascedouro, né? E como é que funcionam essas unidades interligadas? Como o próprio nome diz, elas se interligam por meio da rede mundial de computadores, a internet, a qualquer cartório do Brasil. Então, por exemplo, eu posso ter uma mãe que tem um bebê aqui em São Luís, mas que mora no Rio de Janeiro, por exemplo. E aí ela quer registrar o bebê dela no Rio de Janeiro, porque vai ficar mais próximo da casa dela, porque se ela precisar de uma segunda via, o acesso é mais fácil, ela pode registrar esse bebê dentro da maternidade e o registro dessa criança vai ficar no cartório do Rio de Janeiro e ela já recebe a certidão na maternidade. Então, assim, o sistema interligado, ele vem para suprir, digamos assim, suprir todas as demandas, tentar resolver todas as problemáticas, porque era frequente a afirmação das pessoas, não, eu não vou fazer o registro aqui na maternidade porque eu quero que meu filho seja registrado no cartório de onde eu moro, da minha residência. Então, hoje existe essa facilidade por meio do sistema das unidades interligadas. Grandes avanços, muito interessantes, doutora Jaqueline. E me parece que não é algo tão difícil de fazer, porque se a gente for conferir, se 98% das crianças nascem nas maternidades, e são poucas as maternidades, né? O número de maternidades em comparação com o número das outras unidades hospitalares é bem pequeno, né? É fácil de fazer. Agora, doutora Jaqueline, já que a gente está chegando ao final da nossa entrevista, infelizmente, porque a senhora está trazendo informações muito úteis, muito importantes, toda vez que se fala em subregistro, automaticamente se fala também na Agenda 2030 da ONU. O que seria exatamente isso e qual é essa ligação? Isso. O Brasil é signatário da Agenda 2030, né, que traz 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, e um desses objetivos, que é o 16, tem a ver com a questão do subregistro. Dentro do 16, nós temos a meta 16.9, que é exatamente fornecer identidade civil a todas as pessoas. Isso significa o quê? Que a Agenda 2030 trouxe para nós, para o Brasil, como país signatário, a obrigação de
efetivar, de tornar mais eficaz esse combate ao subregistro e possibilitar que a maior quantidade possível de brasileiros tenha o seu registro de nascimento. Então, assim, o CNJ, por meio da Meta 9, determinou que todos os tribunais e todas as corregedorias de justiça do país integrassem a Agenda 2030 dentro do seu planejamento estratégico. Então, essa é uma das principais que nós temos por via da Agenda 2030 como referência para atuar dentro do planejamento estratégico dos tribunais. E a Corregedoria do Maranhão já vem fazendo esse trabalho de combate ao subregistro, né, por meio da criação de um núcleo de registro civil, que eu coordeno esse núcleo, e aí a gente exatamente faz esse trabalho, a gente faz articulação com as prefeituras, com os municípios, e para viabilizar a instalação dessas unidades interligadas, e também para a gente poder fazer uma busca ativa dessa população que está em situação de subregistro já, ou seja, que já são adultos, já são adolescentes, já estão em situação de subregistro, para que a gente venha com um cenário de pandemia mais favorável, a gente possa atender eles de uma outra forma, por meio de mutirões. Bom, a gente percebe, doutora Jaqueline, que já tivemos realmente muitos avanços, a inclusão do CPF na certidão de nascimento, levar o registro até a maternidade, ao invés da pessoa ir até o registro, possibilitar que o registro, embora feito aqui, possa ficar próximo da pessoa em outro estado, para uma eventual segunda via. Muitos avanços, mas ainda falta avançar, ainda tem coisas a fazer, ou simplesmente capilarizar isso? Não, a gente ainda precisa avançar, principalmente na sensibilização de que essa política pública é uma política pública prioritária, né, havendo a compreensão por parte dos municípios, das prefeituras, de que a gente precisa trabalhar a instalação dessas unidades interligadas. Ainda temos muitos hospitais no interior que precisam instalar as unidades interligadas. Aqui em São Luís e nos hospitais regionais do estado, praticamente todos já têm essa unidade interligada em funcionamento, né, mas a gente precisa avançar na capilarização desse processo, e aí depois também a gente precisa trabalhar casos específicos, quantidade muito grande de comunidades indígenas no Maranhão, e há uma grande dificuldade de realização do registro civil dessas comunidades, porque a gente precisa também do apoio da FUNAI nesses casos. Então, assim, a gente precisa avançar na instalação de mais unidades interligadas e depois começar a trabalhar de uma forma mais setorizada esses grupos específicos e os municípios também que têm um alto índice de subregistro. Nós temos municípios no Maranhão, segundo dados do IBGE, que tem um percentual de subregistro de 50%, que é o caso de Belágua, no Maranhão, entendeu? Então, assim, a gente precisa aferir, esse índice corresponde à realidade, ou essas crianças estão nascendo em hospitais de outras cidades e estão sendo registradas como habitantes de um outro município. Pode ser que isso esteja acontecendo, esteja gerando um índice de subregistro muito maior do que, na verdade, é o real. Então, a gente precisa fazer esse trabalho de depuração desses dados e, a partir daí, fazer um planejamento de atendimento dessa população. Muito trabalho, mas muitos avanços e principalmente o atendimento da população, que é esse o dever do Estado. Doutora Jaqueline Caracas, a gente agradece muito a sua participação, foi uma entrevista esclarecedora, excelente. A gente abre espaço agora para suas considerações finais. Bom, eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar vindo aqui trazer esse tema. Esse é um tema que, para mim, é palpitante, importante. A gente não consegue imaginar a dificuldade que uma pessoa invisível tem de conseguir acesso a qualquer coisa na vida, a qualquer tipo de serviço que ela precisa na vida. Ela chega num hospital, ela não é atendida, ela não pode matricular o seu filho na escola, ela não pode registrar o seu filho. Então, ou seja, as pessoas que já estão em situação de não ter registro, elas, inclusive, enquanto elas não têm registro, elas não podem registrar seus descendentes. E isso vai gerando um problema em cadeia. Então, assim, é muito importante que haja uma consciência de todos os entes envolvidos, da importância desse projeto, da importância da gente conferir cidadania às pessoas, porque sem cidadania não tem como a gente viver, não tem como exercer direitos civis, direitos políticos de forma nenhuma. Então a gente precisa tirar essas pessoas da invisibilidade e torná-las de verdade cidadãos brasileiros. Eu quero muito agradecer
a oportunidade de trazer esse tema aqui. A gente está à disposição na Corregedoria Geral da Justiça para atendimento. A gente chega lá vários casos, a gente se movimenta, se mobiliza e a gente vai atendendo casos específicos também, da forma como for possível. A gente atende demandas de outros estados. E é isso aí, é um trabalho de rede, é um trabalho coletivo que tem dado bons frutos e que eu tenho certeza que vão dar frutos ainda melhores no futuro. Certamente, especialmente se todos tiverem aí essa mesma postura que a senhora demonstra ter, que a senhora está realmente envolvida com isso e atuando com muita firmeza. Doutora Jaqueline Caracas, mais uma vez, muito obrigado. Nós faremos agora um rápido intervalo, mas logo estaremos de volta com o seu Direito no Ar. Continue conosco. Estamos apresentando Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. Gente, o bicho tá pegando. A nova variante faz vítimas de todas as idades. Os jovens estão morrendo também. Então, é preciso que você entenda. A situação é grave e está longe de acabar. Não se engane. Se você já pegou o vírus, pode pegar de novo. Por isso, se cuide, proteja sua família, evite aglomerações, use máscara, mantenha as mãos limpas. Essa luta tem que ser de todos nós. Governo do Maranhão. youtube.com/TV Timbira. Acesse e acompanhe a programação da Nova 1290. @Rádio Timbira no Facebook, Twitter e Instagram. É a Nova 1290 no seu computador ou smartphone. Estamos de volta. Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Estamos de volta aqui pela Rádio Timbira com o seu Direito no Ar, em parceria com a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. E vamos a um quadro de sucesso no nosso programa, o Pode Isso, Procon, com nada mais, nada menos que a presidente do Procon Maranhão, Karen Barros. Vamos conferir? Bom dia, professor Heraldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Timbira. Eu sou a Karen Barros, presidente do Procon Maranhão, e neste quadro vou esclarecer algumas dúvidas sobre direitos do consumidor. A academia quer que eu faça avaliação com o personal escolhido por eles. Pode isso, Procon? Não pode. Essa prática é considerada abusiva e é venda casada. Você, consumidor, pode escolher o profissional da sua preferência. O importante é estar acompanhado de um bom profissional, afinal é a sua saúde que está em jogo. Eu estou há 3 meses tentando receber o meu diploma, mas até agora a instituição não me deu resposta. Pode isso, Procon? Não pode. O prazo de expedição e entrega do diploma é de 60 dias e não pode ser cobrada nenhuma taxa por conta disso. Vale ressaltar que a retenção do diploma por conta de inadimplência do aluno é ilegal. Então, se você verificar qualquer situação nesse sentido, procure o Procon Maranhão. Vamos ao quadro Direito Tributário Descomplicado, com a contadora Daniela Moura. Acompanhe. Oi, gente, tudo bom? Me chamo Daniela Moura, estou aqui mais uma vez com vocês no Direito no Ar, hoje para falar sobre a relação entre a vacina contra a Covid e a relação de emprego. Muitas pessoas me perguntam se uma empresa ela pode demitir um empregado que se recuse a tomar a vacina contra a Covid. E eu digo que sim, a não ser que o empregado comprove através de um laudo médico, de um atestado, que
aquela vacina pode causar uma reação muito mais forte nele, podendo levá-lo até a morte, algum tipo de paralisia, tá? Aí a empresa pode admitir, aceitar aquele empregado no seu estabelecimento sem a exigência da vacina. Se não, ela pode exigir a comprovação, a carteirinha, e pode, mediante todas aquelas comprovações da justa causa que vocês já conhecem, que começa com uma advertência verbal, depois uma advertência por escrito, uma suspensão e mediante vários outros fatos, quando a empresa estiver 100% respaldada, que tentou várias vezes fazer com que aquele empregado fosse se vacinar, mas que houve a recusa por parte dele sem nenhum motivo, ela pode sim ter demitido por justa causa. Porque todos nós sabemos que é uma doença contagiosa, que quanto menos você conviver com pessoas, quanto menos você estiver exposto ao vírus, melhor. Então, é realmente uma situação muito delicada, tá? Então, meus amigos, o que eu sugiro a vocês? Se vacinem, se vocês quiserem manter o emprego de vocês e também se vocês estiverem submetidos a algum processo de seleção em uma nova empresa, pois muitas estão exigindo já no ato da admissão a comprovação de que aquele empregado ou aquele candidato à vaga já tomou a primeira dose, ok? Espero que eu tenha contribuído mais uma vez com vocês e até a próxima. E agora teremos o quadro Comentando Decisões, com o juiz estadual Douglas Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís. Vamos assistir? Estimado amigo Heraldo, muito obrigado pelo convite para falarmos aqui hoje sobre acesso à justiça. O acesso à justiça é direito fundamental que tem relação direta com os instrumentos necessários para que direitos sejam efetivados. Não basta enunciar determinados direitos se não existirem os instrumentos para que estes direitos sejam efetivados. E essa ideia de acesso à justiça, para a efetivação de direitos, ela tem evoluído no tempo. Nós temos, inclusive, o que foram denominadas as ondas do acesso à justiça, que tem relação direta com a ideia, em determinado momento histórico, do que seja o acesso à justiça. A primeira onda do acesso à justiça, por exemplo, tinha relação com os obstáculos econômicos para que a efetivação de direitos pudesse acontecer. Em decorrência desses obstáculos econômicos, vieram, por exemplo, a criação da Defensoria Pública, veio, por exemplo, também a justiça gratuita e, enfim, os instrumentos que possibilitavam aquelas pessoas mais carentes de terem acesso à justiça para, por este instrumento, efetivar direitos. A denominada segunda onda do acesso à justiça tem a ver com a efetivação dos direitos difusos e coletivos. A massificação da lesão a direitos demonstrou, de alguma maneira, que as ações individuais, ou seja, o acesso ao Poder Judiciário pela via das ações individuais, já não era suficiente para garantir direitos. Para a lesão em massa a direitos, portanto, havia a necessidade de um instrumento para que também a garantia dos direitos ocorresse de forma massificada. E o instrumento para que nós tivéssemos o acesso à justiça, no que se denominou segunda onda, é o processo coletivo. Ou seja, a massificação também da garantia dos direitos, porque a violação a direitos no mundo globalizado tem ocorrido de forma massificada.
a denominada terceira onda, para finalizar, visto que não somente pela via do acesso ao Poder Judiciário pode-se falar em acesso à justiça, a terceira onda tem relação direta com os instrumentos alternativos para a efetivação de direitos, que é aí o que nós denominamos de terceira onda do acesso à justiça. Nós não, na situação atual, com o Poder Judiciário tendo quase 100 milhões de processos em tramitação, se pensarmos que nós temos um país com pouco mais de 200 milhões de habitantes, 212 milhões de habitantes, e nós temos quase 100 milhões de processos em tramitação. Portanto, e considerando que em cada processo nós temos pelo menos duas partes e temos quase 100 milhões de habitantes, praticamente nós temos um processo para cada pessoa no Brasil. Então, este instrumento de acesso à justiça, que é o Poder Judiciário, já não pode ser encarado como o único caminho para a realização de direitos, a efetivação de direitos. É o que nós chamamos, portanto, de terceira onda. Instrumentos alternativos que independem do próprio Poder Judiciário para a efetivação de direitos. Então, muito obrigado pela oportunidade de tratar de um assunto, mais um assunto relevante para as pessoas e, de um modo geral, que é o tema do acesso à justiça. Parabéns pelo tema, parabéns pelo programa e muito obrigado pelo convite para que nós tratássemos dele. Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 54% da população brasileira é negra. Mas, apesar de ser a maioria da população, as pessoas pretas e pardas têm menores oportunidades e dificuldade de acesso a seus direitos. Para falar sobre os impactos do racismo no país e os desafios para superar a subrepresentatividade no judiciário, a revista eletrônica Link CNJ recebe Diane Brito Reis, professora e diretora da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, e o juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Fábio Esteves, membro do Encontro Nacional de Juízes e Juízas Negras, o ENAJUM. Confira conosco. O perfil sociodemográfico dos magistrados, realizado em 2018 pelo Conselho Nacional de Justiça, revelou que apenas 18% dos juízes de todo o Brasil são negros. A subrepresentação dos negros no Poder Judiciário é um reflexo do racismo que existe no nosso país. Na verdade, a questão racial, ela sempre perpassou pelas políticas de Estado, políticas de exclusão de um determinado grupo racial na nossa população. Isso veio a se refletir em várias áreas e esferas da vida humana e especialmente na representação em todos os poderes de Estado. No ano passado, depois da onda de protestos em todo o mundo contra o racismo após a morte do norte-americano George Floyd, um grupo de trabalho foi criado no âmbito do CNJ. O resultado foi o relatório Igualdade Racial. 22 propostas foram apresentadas com o intuito de criar uma política antirracista do Poder Judiciário. É um trabalho do qual a gente se orgulha muito porque é fruto realmente de uma construção coletiva, né? Não é um trabalho individual, não é um trabalho de A, B ou C, é fruto de uma construção, termos chegado até o grupo de trabalho existir e aquilo que dele foi extraído. Uma das propostas do grupo de trabalho é atualizar a Resolução 203, aprovada em 2015. A deliberação instituiu a política de cotas do Judiciário, que reserva 20% das vagas dos concursos de magistratura para candidatos negros. As mudanças já estão em tramitação no Conselho. Embora existam as cotas, 20%, né, das cotas, mas muitas vezes os concursos, eles, no resultado final da aprovação, às vezes acontece de ter 1 ou 2, né, um percentual muito baixo. E isso muitas vezes tem que se refletir a respeito do próprio processo seletivo. Eis a razão
que o grupo de trabalho fez uma proposta específica para a alteração da Resolução 75 e que agora está em tramitação do CNJ. Aliada a essas medidas, novas ações vão partir da parceria firmada entre o Conselho Nacional de Justiça e a Faculdade Zumbi dos Palmares. O acordo assinado prevê a realização de pesquisas de avaliação, observação e monitoramento de políticas afirmativas e de cotas raciais nos concursos da magistratura, nos estágios, órgãos e ambientes da Justiça. A juíza Adriana Cruz ressalta a importância da formação dos juízes. Interferimos nos conflitos, nós interferimos na vida das pessoas e a gente tem que entender e saber como esses conflitos se organizam e se estruturam, e se o racismo ele é estrutural, ele obviamente vai estar também informando todos os conflitos que nos são apresentados, que chegam às nossas mesas para solução, e para a gente prestar um serviço eficiente, um serviço que realmente atenda a população. Para o futuro, a ideia é que, somadas, essas iniciativas reflitam em mudanças concretas para além do judiciário. Uma sociedade que se constitui racista vê a composição de um tribunal majoritariamente branco e masculino e compreende isso como normal, né? Então é disso que a gente está falando, para que a gente possa aprofundar os nossos conhecimentos, os nossos estudos e a nossa forma, o nosso atuar jurisdicional a partir de diferentes perspectivas e não a partir de uma estrutura racializada onde pessoas negras só se inserem no sistema de justiça para sentar no banco dos réus ou no banco daqueles que vão reclamar alguma privação que eventualmente tenham sofrido por conta de todas essas violências que existem no nosso país. O CNJ vem trabalhando nessas diversas pautas, né, tanto do ponto de vista da sua atuação, né, da atuação normativa do próprio CNJ, como também para promover uma atuação jurisdicional dos tribunais do país nesse sentido de promover uma política antidiscriminatória. E vamos então conversar mais sobre esse tema. Aqui comigo estão Daiane Brito Reis, professora associada e diretora do Centro de Artes, Humanidades e Letras da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e também Fábio Esteves, juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e membro do Encontro Nacional de Juízes e Juízas Negros, o ENAJUM. Obrigada pela participação aqui no nosso programa. Doutora Daiane, a gente tem ouvido muito nos últimos anos a questão do racismo estrutural, que existe esse conceito aqui no Brasil. Eu gostaria que a senhora explicasse, então, o que vem a ser o racismo estrutural. Olá, eu cumprimento, então, você, Carla, o doutor Fábio Esteves. Infelizmente, a gente tem sociedades que foram assentadas e estruturadas no racismo. É o caso da sociedade brasileira, por exemplo. Nós temos um processo de extinção da escravização no Brasil, mas não temos, ao mesmo tempo, nenhum tipo de política que permitisse a esta população antes escravizada o ingresso, o acesso ao mercado de trabalho e à sociedade que ora se estruturava ali naquele momento. Paralelo a isso, a gente tem também um conjunto de ações que vão deixar a esses homens e mulheres um tipo de marca, né, de que eram escravos, mas que na condição de homens e mulheres livres eram preguiçosos, enfim, um conjunto de estereótipos que vão marcar essa sociedade. Isso vai acontecer durante muito tempo, é importante a gente sempre mencionar que, paralelo a este processo, você tem também uma construção científica que renegava determinados grupos sociais, e aqui a gente está falando do povo negro, né, do ex-escravizado, a condição de subhumanidade, de inferioridade, então sem acesso às estruturas sociais, sem acesso ao mercado de trabalho, e ainda contando com um conjunto de estereótipos que eram colocados sobre essas pessoas, sobre esses homens e mulheres, e que vai se espalhar sobre a sociedade mais ampla, a gente vai ter aí uma situação extremamente complicada e que vai se perpetuar durante muitos anos. Muito do que a gente ainda vivencia na sociedade brasileira no século XXI é fruto de
todo esse processo de construção. Como é que o direito ele se comporta nesse processo histórico que a gente viu os negros inseridos, principalmente quando houve aí, o fim da escravidão no país? Como é que o direito vem se comportando, na verdade, no século passado, se comportou? Olá a todos, Dayana, professora Dayana, Carla. O direito é preciso citar que ele funciona como uma engrenagem para que essa reprodução do racismo estrutural seja permitida. A gente precisa destacar que nenhum processo que gerou a desigualdade, a subalternidade, a hierarquização entre esses grupos sociais foi realizada fora da lei. A legislação, ela deu o formato de legalidade e legitimidade, por assim dizer, a este processo. Isso podemos observar quando, no período pós-escravidão, criminalizamos a religião, criminalizamos a capoeira, criminalizamos a vadiagem, e aí você observa que é um tipo penal dirigido aos ex-escravos que estavam sem atividade ocupacional. Também temos, na metade e meados do século passado, legislações durante o período militar proibindo a discussão da discriminação racial, considerando, inclusive, ato subversivo previsto na Lei de Segurança Nacional. E também vamos ter, de uma maneira um pouco mais ampla, a própria interpretação do princípio da igualdade, quando já, né, nos anos 2000, no fim dos anos 90, rejeitou todo tipo de reconhecimento de ação afirmativa como sendo constitucional, porque utilizou de uma interpretação que levava em consideração a igualdade formal, universal e neutra. Então, o direito chancela a perpetuação desses processos de desigualdades estruturais. Mas é um processo que a sociedade brasileira ainda tem uma longa jornada pela frente. Nós somos um país mais desigual do mundo, não é só em termos econômicos, o segundo país mais desigual do mundo, não apenas em termos econômicos. Nós somos o país que mais matamos homossexuais, o país que mais tem um racismo mais violento em termos de racismo. O racismo nosso não é só uma desigualdade de lugares, não é só uma desigualdade econômica, não é só uma desigualdade de poder, mas é uma desigualdade em termos do não ser, como diz a Paula Pires. É uma anulação completa desses sujeitos que fazem parte deste grupo racializado. E outras violências que nós vamos observar neste procedimento. E o princípio da igualdade tem a capacidade de recuperar isso a partir dessas experivivências que podem ser, que deveriam ser, que devem ser tematizadas na sua interpretação. Então, é uma aposta. A gente precisa compreender que aqui nós não temos uma fórmula matemática, dizer, olha, o direito é isso e deve ser isso. Não. É preciso que nós compreendamos que o direito, enquanto prática interpretativa, é resultado da atividade humana. Resultado do pensamento, é resultado das construções. Por isso que é necessário que essas discussões estejam o tempo todo sendo tematizadas para que a gente consiga descortinar os nossos horizontes históricos e pensar um futuro um pouco mais promissor. Bom, doutora Dayana, a gente viu aí ao longo do século XX também legislações surgindo, trazendo essa problemática. E eu gostaria que a gente comentasse um pouquinho. A gente tem hoje o racismo como crime, a gente tem injúria racial, só que a gente vê também muitos crimes de racismo, muitos atos de racismo sendo colocado como calúnia. Por que hoje é tão difícil punir o crime de racismo no Brasil? O Brasil, ele cresce, ele se desenvolve sob a égide da democracia racial. Isso a partir dos anos 30 a gente vai ter com muita força no Brasil, na ideia de se buscar um ideal brasileiro, de se construir uma identidade nacional. A gente começa a trabalhar com a noção de que somos aqui um país que se formou a partir da construção de 3 raças e que temos oportunidades para todos e que é um país onde, querendo, todos podem, só que não. Só que, efetivamente, o que a gente vai encontrar não é isso. E mais, a gente vai ter no Brasil também uma ideia de que não falamos em raça para evitar o racismo. Então, durante muito tempo, e a partir dessa noção de que, diferente dos nossos vizinhos aqui do norte, em que o racismo era declarado, no nosso caso ele sequer existia. Então, falar de racismo, falar em racismo, falar em raça, era quase que um tabu na sociedade brasileira. E o que vai prevalecer é essa noção de que é um país democrático. Isso vai
atravancar muito, inclusive, a nossa própria autoconstrução, né? Se entender negro era se entender dentro desse processo de exclusão. Identificar o racismo era ser identificado como negro, era se identificar. A partir dos anos 90, isso vai ganhar uma nova roupagem. E aí é importante dizer que a partir da metade dos anos 90, a construção da Conferência Mundial de Durban, a própria conferência no final dos anos 90, vão trazer novamente esse debate no cenário brasileiro. E é importante dizer que na segunda metade dos anos 90 que a gente vai ter a agenda racial, inclusive, em todo o debate dos presidenciáveis. É a primeira vez na história do Brasil que isso vai acontecer. Isso vai acontecer no início dos 94, mais ou menos, a gente vai ter isso em 98 novamente, e a gente vai ter isso muito fortemente a partir de 2002. A própria Conferência Mundial de Durban e o Plano Nacional para o Enfrentamento do Racismo, isso vai ser fundamental para se espalhar essa discussão na sociedade brasileira. Bom, a própria legislação antirracista no Brasil, ela vai acontecer muito tardiamente, né? E com muitas dificuldades para o entendimento do que era racismo, o que foi a Lei CAO, o que foi a Lei... 12.700, não, essa é de cotas. Espera aí, que tem muitas legislações. Uhum. A Lei CAO e depois a lei que substitui a Lei CAO. Como que a própria Lei CAO ela vai entender o racismo, não dizia respeito ao racismo que se praticava no Brasil. Né? O racismo no Brasil ele é muito elaborado, né? Ou pelo menos não se dizia que as pessoas não podiam entrar em determinados locais porque eram negras. As pessoas não diziam que ela não ia ter acesso ao emprego porque era negro. Elas tinham outras formas de dizer. E a legislação não dava conta desse racismo que era praticado no Brasil. Então, bom, isso é um processo de construção. A gente tem hoje um maior enfrentamento, um maior debate, mas ainda temos pouca punição. Nós vemos todos os dias, são inúmeros os casos, tanto casos de racismo, a questão verbal, a injúria racial, como outros casos que não são tipificados como racismo, mas que efetivamente nós sabemos que aquelas pessoas morreram porque eram negras, que foram presas porque eram negras, que foram acusadas do roubo da bicicleta porque eram negras, né? Que foram, enfim, são pessoas que estão marcadas por sua cor, são pessoas que são impedidas de viver, que são marcadas para morrer por conta da sua cor. E só para não desconsiderar o momento que vivemos, é muito grave, por exemplo, que não tenhamos, por exemplo, dados por raça, cor de vacinados e de mortos por Covid no Brasil, por exemplo. Isso dá conta do que é ainda esse processo na sociedade brasileira. E a gente destaca que, caso você queira participar do nosso programa, apesar dele ser gravado, você pode fazê-lo com suas críticas, dúvidas ou sugestões pelo nosso e-mail amaimprensa@gmail.com. AMMA, imprensa, tudo junto, @gmail.com. Voltaremos semana que vem com o seu Direito no Ar, um programa da Rádio Timbira, Associação dos Magistrados do Maranhão e Instituto Mérito. Até lá e muito grato por sua audiência. Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. Direito no Ar. A primeira do Maranhão.